caso você eu te mando o vídeo da aula. E tudo que eu escrever aqui, eu também salvo. Não tem necessidade de tu ficar. Quer dizer, tu pode copiar, fazer alguma anotação, mas não tem necessidade de tu ficar preocupada e não ter esse registro, porque eu já estou gravando e ainda assim eu tiro o print das coisas, tá? Tá. Então vamos lá, ó, resolver essas questões. Carlos recebeu 240 mil pela venda de uma casa. Gastou metade, ou seja, metade, 120 mil dessa quantia, na compra de um apartamento no litoral. Então ele gastou 120 mil na compra desse apartamento. Beleza. Investiu o dinheiro que restou. O dinheiro que restou é 120 mil, é a outra metade, certo? Em fundos de investimentos de três instituições financeiras. 40% ele investiu em A, então 40%, mas 40% de quanto? De 120 mil, porque o investimento que ele vai fazer vai ser em cima do que restou depois que ele comprou esse apartamento no litoral. Então, a instituição A vai receber 40% desse valor. A instituição B vai receber 30% e a instituição C vai receber 30% também, certo? Então, a primeira coisa é calcular 40% disso, certo? Quando a gente vai calcular a porcentagem, a gente faz só uma multiplicação. A gente multiplica 40%, ou seja, coloca o 100 embaixo, vezes o número, 120 mil. Então, para calcular 40% de 120 mil, a gente faz isso. Corta dois zeros aqui de cima com dois zeros aqui de baixo. E vai ficar 4 vezes 12, 48. 4.800. E aí, coloca os dois zeros, né? 1, 2, 3, fica 1, 2, 3, 0. Fica 48 mil. Ah, sim. É só porque corta dois zeros de baixo com dois zeros de cima. Aí vai sobrar dois zeros aqui, mas vai sobrar um zero aqui também. Então, na verdade, aqui vai ser 48 mil. E aqui vai ficar 36 mil. Porque o 36 mil, a mesma coisa, certo? Ou seja, 30 sobre 100, 30% de 120 mil. A gente, para fazer as contas mais rápido, a gente faz assim, ó. Eu quero saber uma porcentagem em cima de 120 mil. Se eu voltar a vírgula uma casa, só voltar a vírgula uma casa, eu encontro 10% do número. Então, 10% é 12 mil, ó. Então, se 10% é 12 mil, 40% vai ser o quádruplo. Então, 4 vezes 12 mil, 48 mil. 30% vai ser o triplo. O triplo de 10%, ó, porque 10% é mais fácil, é só voltar a vírgula. Então, a gente tem esses valores aqui, ou seja, o cara investiu esses valores aqui nesses bancos. E aí ele diz assim, após um ano, ele vendeu o apartamento no litoral por 144 mil, ou seja, ele já lucrou alguma coisa aqui. Porque ele tinha comprado pela metade, né? E vendeu já por 144. E resgatou as aplicações cujos rendimentos anuais foram de. Aí ele diz, ó, um rendimento anual, ou seja, o quanto aquele carinha rendeu para ele. Foi essa parte aí que eu não entendi, porque ele bota menos 10%. É como se fosse assim, ó. O rendimento é a perda que ele teve naquele investimento. Ou seja, ele investiu 48 mil. Depois desse tempo, que foi um ano, é, quanto rendeu aquilo ali? Quando ele coloca mais 20%, é porque isso aqui você vai somar 20% a isso aqui. Ou seja, você vai calcular 20%, Multiplica por 1,2, não? certo? Ainda bem que você entende logo isso. Pronto. Então, multiplica logo por 1,2. Então, quando eu multiplico por 1,2, eu já vou ter o número 20% aumentado. Aí, beleza, Daniel.
eu vou fazer essa conta, vou ter que fazer essa conta. Agora, e quando perde 10%? Bem, se perdeu 10%, você vai multiplicar por 0,9. Porque Ah, esse mês vai indicar que perdeu. vai indicar que perdeu, ou seja, você calcularia 10% disso e subtrairia isso de 10%, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. Entendi. É porque eu achei que rendimento só tinha que ser, tipo, pra mais. Mas quando ele coloca um rendimento negativo, é um prejuízo, certo? Ah, tá. Um rendimento negativo, o sinal negativo aqui bem claro, mostra que ele teve prejuízo nesse segundo investimento, certo? Não deveria, mas ele teve. Então vai ser 0,9 vezes 3.600, 36 mil na verdade, e vai ser 1,3 vezes 33.600. Aí você vai ter que fazer isso tudo, certo? Como perdi? Por que que no primeiro é 4.800 e nos outros não? Vamos lá. O terceiro ele também ganha, ele ganha 30%. Então por isso que eu multipliquei por 1,3. O único que eu multipliquei por 0,9 foi o que perdeu, foi o menos 10%. Não, sim, mas o 4.800 Não, não é do... 4.800, é 48 mil. Sim. Ah, tá. Sim, o 48 mil. Por que que os outros são diferentes? Ah, porque as quantias aqui que ele investiu em cada uma são diferentes, ó. Porque ele já Ah, tá. disse, no É o início que da, tu já no faz. início da questão, ele disse que ele investiu 40% do restante no banco A, aí no banco B é 36 mil, que é 30%, e no banco C é 36 mil. Então é por isso que modifica esses valores aqui, certo? E aí temos que fazer essas contas aparentemente chatas, certo? Mas assim, eu posso fazer, para ganhar tempo, eu vou fazer na calculadora, certo? Certo. Então, assim, essa conta aqui vai ser 46.800. Essa conta aqui vai ser 36 mil. Vai ser 32.500. E essa conta aqui vai ser 57.600. E aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai somar. Ou seja, antes, ó, ele recebeu 240 mil. Fez esses investimentos todos. Vamos saber agora quanto é que ele ficou. Então, a gente vai somar essas três quantias, certo? Com o apartamento no litoral também. Então, a gente tem que somar tudo, certo? Então, somar 144 mil mais 57.600 mais 32.500 mais 46.800. Então, quando a Tu gente. tá porque é o que ele aplicou, né? Tipo, no final. Exatamente. Eu estou somando tudo. Porque eu estou somando o quê? Eu estou somando o resultado de todos os investimentos. Ou seja, Certo. ele investiu 48 mil no banco A, o banco A deu um retorno para ele de 20%, então ele ficou com 57.600 depois de um ano. Então, eu estou somando tudo que ele ficou depois desse um ano. E quando eu Aham. somo tudo, dá 280.900. Dá 280.900. E aí ele Aí, quer saber quanto aumentou o capital de Carlos. O capital de Carlos era esse valor inicial, ó, que é 240 mil. Então, para você saber esse aumento percentual,
você vai fazer uma conta também, para você saber esse aumento percentual. É a diferença sobre o valor inicial, é? Ou é só o final sobre o inicial? Ó, pode ser as duas coisas que tu falou, as duas coisas vão dar a resposta certa. Se tu colocar esse valor aqui sobre esse, tu vai descobrir o aumento, mas tu vai descobrir o aumento na forma de um número decimal. Vai ficar assim, tipo 1,15, 1, tanto, vai ficar desse jeito. Se tu colocar só esse, pegar o maior e dividir pelo menor. Uhum. Só que a forma mais razoável é você subtrair, ou seja, você descobrir, você vai subtrair isso aqui, 240 mil, não é tão difícil. Então, 280.900 por 240 mil vai dar 40.900. E agora você quer saber os 40.900, que é o aumento que ele teve, representa quantos por cento do valor inicial? Sempre é em cima do valor inicial. Então, Uhum. se quiser fazer por regra de 3, até dá, né? Que é 240 mil, é 100%, porque o valor inicial é 100%, e esse 40.900 vai ser X%. Ou então você só divide para ficar na forma de fração. Vai ficar Uhum. 0, alguma coisa. Que também dá certo, que é o que tu falou no início. Ah, é a diferença sobre o valor inicial. Também estava certo o que tu falou. Então, assim, algumas coisas que tu falou, alguns princípios, estão certos. Claro que uma questão dessa é uma questão muito chata, tá? Aqui, a gente aqui, esse número é muito feio, 40.900. A gente corta 2 zero aqui, 2 zero aqui. Se fosse 2 zero aqui, a gente cortava 2 zero, 2 zero aqui. Se fosse 4, 4 por 4 vai dar 1, 24 vai dar 6. Então, isso aqui ia ser 100 dividido por 6. 100 dividido por 6 ia ser 50 por 3. 50 por 3 vai dar uns 17%. Só que, não, 50 por 3 dá 16,66. Só que aí ele Só que eu tô fazendo uma aproximação. Aham, Então, eu estou fazendo uma aproximação aqui. Em vez de considerar o número 40.900, eu estou fazendo só 40 mil. Então, tem 900 aqui que eu estou desprezando. Então, esses era para ser 16,6%. Só que aí aumenta um pouquinho. Aí vai para 17. Mas ele deu 17 exato aqui, com duas casas decimal. Então, se fizer essa conta mesmo, deixa eu fazer essa conta mesmo, que a conta mesmo. Se fizer essa conta mesmo, pode ser que dê 17 exato, exato, exato. E, na verdade, dá 17,04%. Dá 17,04%. Oi, oi, eu tô em aula. Oi. Oi, tô ligando só para avisar que eu ia morrendo de uma parada respiratória. E se eu morrer, vou pedir para te avisarem para tu levar meu corpo para Recife. Eu quero ser isolada com festa, não esquece disso. Tá Pronto, certo, tchau. então. Tá certo. Tchau. Caralho. Não, que foi só uma rolou. amiga minha que ligou, dizendo que tava pra morrer. Mas paciência. Tu escutou? Deu pra tu escutar ou não? Deu. É uma. E ela, pior que ela tá pra morrer mesmo. E se ela morrer, vai ser eu que vou ter que levar o corpo dela lá pra Recife, que é a terra dela. Entendi. Mas enfim, ela teve já uma parada cardiorrespiratória semana passada. Aí é morrendo. Aí agora ela disse que teve outro, parece aí. Então, pode ser que seja sério. Mas eu fiz aqui a divisão, mas a aula é prioridade. Eu fiz aqui uma divisão, e quando eu fiz essa divisão,
Deu 17,04. Então, a opção correta seria essa item A mesmo. Não deu 17 exato, mas deu 17,04. Pode ser que na calculadora, sei lá, estranho, não ter dado o valor exatamente, mas deu quase igual. Mas tu entendeu a ideia da questão? Entendi. Beleza. Eu acho que tu tem base. Tu tem Essa eu acho que eu nem cheguei a fazer, porque nem deu tempo. Só que como ela muito, era muito porcentagem trabalhosa. É e muito trabalhosa. envolve dificuldade, assim, geralmente nas questões, Mas eu vou te dizer que tu tem dificuldade, mas só por esse começo aqui, eu vou dizer que tu tem salvação bastante. Pô, porque tu falou as coisas certas aqui. Tu falou uns princípios legais aqui. Tu falou sobre o negócio do aumento, sobre a porcentagem de 1,2. Ou seja, pode estar ruim agora, mas você sabe bastante coisa já. Não fico se é- achando. essa questão aí que tu colocou, eu me confundi com esses valores que tem na balança, só que eles não têm nada a ver, é só pra confundir mesmo. Não, eles têm tudo a ver. Eu olhei essa questão. Vale, pois eu fui conversar com o professor que fez essa, que elaborou a questão, e ele falou que esses valores aqui, ó, do preço, não tinha nada a ver. Esse Pois 3,2. tá totalmente a ver. Ó, ele disse, presta atenção. Ele disse que o preço da fruta o preço do quilo é 3,20, certo? Aham. Mas que depois de 1 quilo, cada meio quilo adicional, o preço baixa 15 centavos. Perceba que aqui ele colocou 1 quilo e aqui ele colocou 1,5 quilo. O preço por quilo era 3,20. Então ele vai abaixar 15 centavos, ó. 3,05, ó. 15 centavos mais barato. E o valor que você vai pagar vai ser o novo preço por quilo, vezes o, o que você está pesando. Ou seja, esse 4,575 veio da onde? Veio da multiplicação de 1,5 por 3,05. Aí aqui, ó, ele coloca mais meio quilo, ó. É 1,5 kg. Ele coloca mais meio quilo, ó. De 1 quilo ele coloca mais meio quilo, ó. 1,5 kg ele coloca mais meio quilo, ou seja, tem que dar a cada meio quilo de aumento, tem que dar um desconto de 15 centavos. Então ele diminui de novo 15 centavos, ó. 3,05 vai para 2,90. Ah, tá, entendi. Aí 2 vezes 2,90, ó, já dá 5,80. Aqui dá para fazer até de cabeça, ó. 2 vezes 2,90 dá 5,80. Então é claro que essa imagem tem tudo a ver. Aí, inclusive, eu descobri o que fazer nessa questão olhando para essas imagens. Porque ele quer saber quando a pessoa compra 6 quilos. Porque ele diz o seguinte, ó. Para compras acima desse limite, porque tem um limite. O limite é 5 quilos, ou seja, essa promoção ela vale até o cara aumentar o peso e chegar nos 5 quilos. 5 quilos ele vai ter o desconto máximo. Então, você pode pensar até assim, ó, com 2 quilos é 2,90. Não é 2,90? Uhum. Você pode fazer de duas formas, certo? Você pode fazer a forma bruta, que é em de 1 por 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Esses aí são os quilos, né, que tu tá escrevendo. Isso aqui são os quilos. E aí aqui você vai baixando 15 centavos, ó. Aqui se baixar 15 centavos, ó, vai para 2,75. Aqui se baixar 15 centavos, ó, vai para 2,60. Aqui, se baixar 15 centavos, vai para 2,45. Aqui, se baixar 15 centavos, vai para 2,30. Aqui, se baixar 15 centavos, vai para 2,15. E aqui, se baixar 15 centavos, vai para R$ 2. Então, quando chega no limite de 5 quilos, o preço do quilo está R$ 2. E a partir disso, o preço não muda. Ele está dizendo que o preço não muda, ó. Ó, para compras acima do limite,
o preço por quilo permanece igual àquele com o último desconto aplicado. Ou seja, se o cara comprou 6 quilos, ele vai pagar R$ 2 por quilo. E aí ele vai pagar 6 vezes 2, ele vai pagar R$ 12. Porque não tem desconto, né? A partir daí. A partir daqui não tem desconto. O limite é 5 quilos. Então você não tem que ficar mais reduzindo os 15 centavos. Então é 6 quilos, cada quilo custa R$ 2, 6 vezes 2 dá 12. Ah, Então, bom. Agora eu entendi. certo. Certo. Deixa eu mandar rapidinho só uma mensagem para essa minha amiga que tá morrendo, para saber onde é que ela vai morrer. Tá, vamos lá. R$ 12. Então, tu entendeu dessa questão? Entendi. Tá, beleza. Então, vamos para a próxima, que é a que eu achei mais chatinha. Essa eu achei chatinha. Ele diz o seguinte: após uma reforma numa escola que dirige, o diretor decide comprar torneiras para serem instaladas nos banheiros. O tipo de torneira escolhida, segundo o fabricante, tem probabilidade igual a 1/10 de apresentar algum defeito. Então, preste atenção. Essa questão é de probabilidade. Então, é 1/10 de apresentar defeito. Tu colocou aqui, ó. Tu escreveu. 1/10 ter defeito. E 9/10 não ter. Certo? Uhum. Aí ele diz assim: o diretor da escola decide adquirir certa quantidade dessas torneiras, de forma que a probabilidade de que pelo menos uma das torneiras adquiridas apresente funcionamento normal seja de, no mínimo, 99%. Ou seja, ele vai comprar uma certa quantidade de torneira. Mas ele quer comprar uma quantidade em que, quando ele pegar essa quantidade e a gente escolher uma torneira ao acaso dessa quantidade, a probabilidade dela ser normal seja de 99%, que é 99/100. Então ele quer, por exemplo, ele não quer comprar uma torneira. Por que que ele não quer comprar uma torneira? Ora, mais. Porque se ele comprar uma torneira, a probabilidade da torneira apresentar da torneira ser boa é quanto? 90%, né? Não é 9/10. Uhum. Então a probabilidade dela ser boa é 9/10. Então ele não vai comprar uma. Então ele vai ter que comprar quantas? A resposta é que você só sabe se você testar. Por exemplo, nem se ele comprar duas. Se ele comprar duas. Vamos supor que ele compre duas.
Estranho, eu ia ter que fazer com cada uma dessas? Sim. E você não sabe o número. Você não sabe o número. Você vai ter que fazer até que escolher. Se ele comprar duas, qual a probabilidade das duas? Qual a probabilidade de... Preste atenção na pergunta, porque a pergunta é que é interessante. Qual a probabilidade de pelo menos uma ser boa? Quando ele fala essa probabilidade de pelo menos uma ser boa, olha o que é que a gente tem que fazer. A gente tem que Pode as pegar, duas a gente tem que ou fazer, só? a gente tem que fazer assim, ó, fazer o caso com as duas com defeito, ó. Então, 1/10 é a primeira vir com defeito. 1/10 é a segunda vir com defeito. Então, 1/100 é as duas virem com defeito. Qualquer Aí, outra... aí das que não vier, né? Exato, ou seja, 1/100, 1/100 vai ser a probabilidade de você comprar duas torneiras e as duas apresentarem defeito. Tu entendeu isso? Sim. Mas se você pegar o total, ou seja, 1/100 é as duas terem defeitos. Qual é o evento complementar a esse? Ou seja, o evento complementar seria 99%. Ou seja, em 99%, uma delas, pelo menos uma, ia apresentar. Por isso que a resposta é 2. Só precisaria comprar duas torneiras. Porque se você comprar duas torneiras, a probabilidade de cada torneira vir com defeito é 1%, é 10%. Então é 1/10 vezes 1/10. Só que se você comprar duas torneiras, a probabilidade das duas virem com defeito é 1/100. E o evento complementar, ou seja, se 1/100 é as duas irem com defeito, o evento complementar, que é o restante, ou seja, quais são as outras situações? Vinha uma com defeito ou vinha as duas boas, certo? Em qualquer uma dessas duas situações, você tem que pelo menos uma boa. Então, o evento complementar, então, aqui vai ficar 99%. Então, 99% tem pelo menos uma boa. Entendeu? Sim. Só que essa questão ela é chata, porque ela é de probabilidade. E as questões de probabilidade tanto no Enem, se tu for fazer Enem, como se tu for querer, mas principalmente o Enem, são as questões de um nível mais alto, eu acho. Tipo assim, são as questões que são consideradas mais difíceis. Porque é um espaço muito grande de possibilidade de questões. O Enem já cobrou muitas questões diferentes. Essa daqui é uma questão de probabilidade também diferente, mas acredite se quiser. Já teve uma questão de probabilidade no Enem parecida com essa, certo? Que era um teste, um psicólogo fazia um teste e a pessoa respondia verdadeiro ou falso. E ele perguntava uma probabilidade aí, para saber quantas perguntas o cara tinha que fazer para a resposta ser tantas verdadeiras, tantas falsas, um negócio assim. E eu me lembro que era desse jeito, você não tinha um número para você trabalhar, você tinha que olhar os itens e ter que ir trabalhando em cima dos itens, o que é bastante chato, mas às vezes acontece. Aqui, por exemplo, se não desse... O 9. Aí eu ia ter que fazer de cada um, porque ia ficar muito grande, não? Não, na verdade vai ficar grande assim, ó. Se tu pensar na terceira, se fosse com 3, ia ficar um número gigante, mas ia ficar só 1/10, 1/10, 1/10, ia ficar uma de 9 e uma de 1 embaixo. Ia ficar uma conta grande, mas não ia ficar tão difícil assim. Porque, por exemplo, se fosse 8, você tem que fazer 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10, porque você tem que fazer o caso que as 8 estejam pude. As 8 não apresentam defeito. Então ia ficar 1 sobre. Aí o número embaixo ia ficar o quê? Ia ficar 10 elevado a 8. Ou seja, ia ficar 1/100. Peraí.
bilhão é 10 a nona. Ia ficar 1 sobre 100 milhões. Então, quando você subtraísse, ia dar... os 100 milhões ia continuar embaixo, e aí ia ficar, tipo assim, ia ficar 100 milhões menos 1. Ia ficar uma coisa assim, 99 milhões, 999999999 por 100 milhões. Você ia ver que esse tipo de pergunta nem dá para ser tantas coisas assim. Só dá para ser geralmente ou 2 ou 3. Certo. Mas assim, eu entendi. Mas ela é chatinha, essa questão ela é chatinha, ela é chatinha. Ela aparenta ser uma questão fácil, mas ela não é não. Ó, vamos ver aqui essa questão 11. Essa daqui eu não tive tempo de ler. É porque, Ave Maria, né? Dá ódio, não dá não, um anunciado desse tamanho. Então, Camila, você já lê com raiva da Camila. Você nem conhece Camila. Você já começa a xingar a Camila mentalmente. Camila é uma desenvolvedora de aplicativo de celular. Eu não quero saber o que a porra da Camila faz. Trabalha na empresa responsável pelo jogo Monstro de Bolso. Um jogo eletrônico de realidade aumentada voltado para smartphone. O jogo funciona com seus usuários. E o pior é que você tem que ler, porque é uma coisa nova. Essas questões você tem que ler. E o Enem sempre tem essa porcaria de questões. O jogo funciona com seus usuários, os treinadores de monstros, encontrando monstrinhos virtuais ao caminhar por cidades. Também é possível batalhar com monstrinhos em locais específicos da cidade, chamado de ginásio de monstros. Na loja de jogo é possível comprar vários itens que ajudam nessa jornada. Esses itens são comprados com dinheiro virtual, chamado de Monster Moedas. Essas moedas podem ser conquistadas com atividades do jogo ou compradas com dinheiro real, via cartão de crédito ou transações eletrônicas. Foi lançado no jogo um passe de batalhas à distância, que permite que treinadores batalhem em ginásios de qualquer região do planeta. Durante o período de lançamento, foi praticado um preço promocional. A cada passe, a cada passe, que passe é esse? Foi lançado no jogo um passe de batalhas à distância. A cada passe, esse passe que você comprava, que é você poder batalhar em qualquer lugar, custava apenas 100 Monster Moedas. 2 anos após o lançamento, o preço do passe passou a ser 125 Monster Moedas. Beleza, então. Entendi. Era um preço, um determinado evento dentro de um jogo era um preço, depois de 2 anos passou a ser outro. O aumento no preço do item gerou protestos na comunidade de jogadores. Para acalmar os usuários, Camila precisava argumentar que o aumento percentual, ao se analisar a passagem do preço de 2 anos atrás para o preço regular, não ultrapassa a inflação de vários países no período em questão. A inflação de um país é o aumento percentual médio do preço dos produtos que são vendidos nesse país em determinado período. Ao pesquisar, Camila viu que a inflação do Chile em 2022 foi cerca de 13% ao ano. Camila tá lascada. Ó, tem o outro pedaço da questão. eu sei, eu sei. Não, eu sei, mas de antemão, ó, aumentou de 100 para 125. Então, o aumento foi de 25, Sim, eu certo? calculo embaixo, eu acho. Deixa eu ver. Tá, Foi, eu eu vi aqui 25, só que tu errou uma coisa. ah, 2 anos. 2 anos. Ou seja, foi um aumento de 25%? Foi. Mas foi um aumento de 2 anos. Ou seja, se você pegar um aumento de 25%, dividir por 2, vai dar um aumento de 12,5%. eu não entendi. Porque são 2 anos e a pesquisa de inflação anual, a inflação, quando se mede, é ao ano.
Ah, tá. E eu teria que dividir por 2 e calcular em cima desse valor o. Exatamente, exatamente, porque são 2 anos. Ó, foram 2 anos após o lançamento. Então, ela pode dizer que o valor que aumentou foi menor do que a inflação do Chile. Aí você diz, vai, Daniel, mas a inflação do Chile foi só 3%, mas foi 3% ao ano. E ao ano, a Monster Moeda aumentou menos, porque ao ano ela aumentou 12,5, Entendi. certo? Certo. Só que mesmo assim, ainda tem mais perguntas que ele, vamos ver o que ele está falando. Ó. Supondo que a inflação, supondo que o valor da inflação chilena se manteve constante durante 2 anos, quanto que ainda precisaria ser aumentado em Monster Moedas no preço do passe de batalhas à distância em relação à inflação acumulada no Chile nesse intervalo de 2 anos? Uma pergunta esquisita, viu? É colocar um sobre o outro, só que com dividindo por 2, é isso? Não, não. Ele quer que você faça o seguinte, ó. Supondo que o valor da inflação chilena se mantenha durante 2 anos. Então, imagina os jogadores de Monster Moedas lá no Chile, certo? Uhum. Se o cara tem 100 Monster Moedas, depois de um ano no Chile, esse cara vai ter quanto? A inflação não é 13%? Sim. Então, você tem que multiplicar por 1,13. Então, se você multiplicar esse número por 1,13, vai ficar com 113. Então, após um ano, esse cara do Chile, ele vai ter 113 Monster Moedas, certo? Certo. E após outro ano, aí você vai ter 113 vezes 1,13, que você vai ter mais um aumento de 13%, certo? Certo. Só que essa multiplicação ela é grande. E eu vou ser covarde na aula de hoje. Eu não vou fazer as contas na mão, vou fazer as contas na calculadora, que é para Não ganhar tempo, tem. porque eu acredito que tu saiba multiplicar. Então, isso aqui dá 127,69, certo? Certo. E aí a pergunta que ele faz é o seguinte, ó. Quanto que ainda precisaria ser aumentado em Monster Moedas no preço dos países na batalha, o preço do passe, para dar exatamente o valor? Veja, deu 127. A mulher não tinha aumento, o aumento não era 125? Era. Com 2 anos no Chile, com 2 anos no Chile, se você pegasse 100 Monster Moedas, ia virar 127,69. Ou seja, o aumento que teve nas Monster Moedas foi menor do que a inflação do Chile. Ok, mas não é isso que ele quer saber. O que ele quer saber é quanto esse preço aqui teria que aumentar para bater exatamente igual a esse. Aí você teria que subtrair. Você teria que subtrair esse número desse, ó. Uhum. E aí daria a resposta A, que é 2,69. Ou seja, se você pegar 127,69 e subtrair de 125, vai ficar 2,69. A Ou única seja, coisa que eu tinha entendido era porque eu não tinha entendido o fato de ele aplicar a inflação do Chile no valor das moedas, entendeu? exato, mas quando ele fala assim, ó, supondo, porque o que é que a mulher quer argumentar? A mulher quer argumentar que
o aumento que ela obteve, o aumento que teve o preço das Monster moedas, não foi tão elevado assim, visto que é menor do que a inflação da inflação de alguns países. Então, se ela vai tentar demonstrar isso, certo? Você vai ter que pensar como se você tivesse no Chile, então. Então, tanto que ele diz assim, ó, supondo que o valor da inflação chilena fique constante durante 2 anos, ou seja, lá por 2 anos vai ser aquele mesmo valor de 3%. Então, ó, aí a pergunta que ele faz, ó, quanto que ainda precisaria ser aumentado em Monster Moedas no preço do passe de batalhas à distância em relação à inflação acumulada no Chile nesse intervalo de 2 anos. Então, ele ainda fala no Chile. Então, eu me coloquei no Chile. Eu pensei, bem, se o cara tivesse saído no Chile, depois de um ano ele teria 113. Depois de um ano, aí descobri que ele ia ter esse valor, 127 em tanto. Então, esse valor realmente é maior do que o valor do preço que botaram. E ele quer saber quanto é maior. Então, eu subtraí. Então, às vezes, mesmo se a gente entender tudo, a gente tem que fazer alguma coisa, agir na questão. Foi o que eu fiz. Eu agi, eu peguei 100, pô, se eu tivesse no Chile, mais um ano seria isso, mais um ano seria isso, deu essa diferença, ele quer saber o quanto tem que aumentar aqui para bater o mesmo valor, já que agora ela demonstrou que foi mais barato realmente do que a inflação. Então daí tem Certo, A. entendi. Essas questões de inflação, elas às vezes são confusas. Questão de tanque agora. Eita, menino. Essa daí eu não entendi, foi nada. Chegou no final, tinha tanta informação que eu não sabia nem o que eu tinha lido no começo. Parece aquele mesmo, né? Chegou no final, parecia que eu tava no começo. Não, então. Ó, estima-se que um novo modelo de automóvel, quando abastecido apenas com gasolina ou apenas com etanol, percorre em média, com cada litro desse combustível, 22 quilômetros ou 15. Se rodar apenas em rodovias e 16 ou 11 se rodar apenas nos centros urbanos. Primeiro que ele colocou gasolina, ó. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que em rodovia, o carro com um litro de gasolina, ele anda 22 quilômetros em rodovia com gasolina. Com álcool, ele anda 15. Mas em centros urbanos, ou seja, com trânsito, porque quando ele fala rodovia, é para viajar. Tipo assim, na BR. Uhum. Já em centros urbanos, a gasolina com um litro, ela faz 16 quilômetros, enquanto o álcool faz 11 quilômetros. Essa tabela foi a informação que ele deu nessas primeiras 6 linhas aqui. Vamos continuar, que essa questão ela tem muita informação. Quando abastecido com uma mistura contendo 50% de gasolina e 50% de etanol, o rendimento estimado passa a ser, ou seja, ele ainda deu ainda um terceiro tipo de combustível. Ele deu ainda um terceiro, que é assim, se você colocar 50% de gasolina com 50% de álcool,
o rendimento do seu carro em rodovia passa a ser 18 e em centros urbanos passa a ser 13. Se você botar 50 por 50, 50, vai ficar desse jeito. Aqui fica 18 e aqui fica 13. Certo? Certo. Pronto. Suponha que uma pessoa, após encher um tanque de combustível desse carro, apenas com gasolina, consumiu 1/4 do volume do tanque rodando somente em rodovias e 1/3 do restante rodando dentro da cidade. Considere ainda que, logo em seguida, ela completou o tanque com etanol e gastou a metade da mistura rodando só em rodovias. Vala minha Nossa Senhora. Assim sendo, qual o rendimento aproximado desse carro que se espera obter considerando a distância total percorrida por ele nas 3 situações descritas? Puta que pariu, viu? Mas eu já vi questão complicada, mas essa aqui é questão complicada. Vamos lá. Então vamos primeiro fazer a primeira parte aqui. A primeira parte é a seguinte. Essa pessoa, ela tá só com gasolina, certo? Ela tá só com gasolina. Ela e consumiu 1/4 do volume do tanque rodando somente em rodovias. 1/4 rodando somente em rodovias. A gente não sabe qual o volume desse tanque. A gente não sabe porra nenhuma. Se a gente não sabe nada, mas a gente quer um rendimento, a gente vai colocar um determinado volume. Vamos colocar... 1000. Não, 1000 não. Vamos colocar 100 litros. Certo. Porque um carro não vai ter 1000 litros. Tu sabe mais ou menos quanto é que tem um carro, um tanque de um carro? Sei não, ó. É 50 litros, mais ou menos. O meu, por exemplo, que é um carro pequeno, é 46. Mas se fosse um carro maior, uma Hilux da vida, um carro maior, aí já é mais para 60, 70. Mas, em geral, é perto de 50 e 60. Carro Certo. pequeno, carro popular mesmo, é que é 46, que é o meu, que é o meu. Então, vamos botar 100. Então, se é 100, se é 100, a pessoa vai, ó, ela consumiu 1/4 de volume com o tanque rodando. Então, vai ser 25 litros em rodovia. Rodovia. Porque 1/4 é 25 litros. Outra informação. E 1/3 do restante, 1/3 do restante. Ou seja, é 1/3 de 75. O restante é 75. Então, ela gastou mais 25 litros. Calma aí, eu me perdi. Esse 25 foi da porcentagem que tu fez, foi? Foi, isso aqui foi 1/4. 1/4 de 100. Porque ele disse que gastou 1/4 do volume do tanque na rodovia. Certo. Então, esse 1/4 é 1/4 de quanto, Daniel? 1/4 de 100. São 100 Uhum. litros. Esse 1/3, Daniel, não é 1/3 de 100, não, não. Porque é 1/3 do restante. O restante é 75. Então, é 1/3 de 75. Então, vai dar 25 litros que ele vai gastar em centros urbanos. Certo? Uhum. Aí,
fica o seguinte, ela completou, vamos lá. E aí, depois disso, ou seja, ela já gastou 50. Ela tem 50. Depois, em seguida, ó, ela completou o tanque com etanol, ou seja, ela completou com etanol. Se ela completou, ela vai ficar com a mistura de 50 a 50. Ela vai ficar com a mistura de 50% de gasolina e 50% de álcool, que ela completou com etanol. No começo era só gasolina, né? Por isso que tu tá só É, adicionando. Ah, exatamente. No começo era só gasolina, que é só gasolina. Aí agora ela adquiriu isso aqui e gastou metade da mistura, ou seja, gastou metade da mistura, que é 50 litros, só em rodovia. Só em rodovia. Rodovia. E aí a pergunta, ele quer o rendimento. Aí se ele quer o rendimento, a gente vai fazer agora essa conta aqui, ó. Ó, 25 litros em rodovia. Anda quanto? Cada litro em rodovia, ó, gasolina pura em rodovia é 22. Então você vai fazer 25 vezes 22. Porque você está gastando 25 litros e cada litro desse anda 22. Eu, obviamente, vou usar minha calculadora, até para essas contas mais básicas, porque meu cérebro já foi embora. 550. E aí ele gastou também só com gasolina 25 em centros urbanos. Gasolina em centros urbanos é 16. Então vai ficar 25 vezes 16. E aí o que é que tu tá fazendo? Eu tô vendo a distância que ele andou. Já que eu já tô sabendo quanto é que ele gastou em cada canto, eu vou calcular a distância que ele andou. Essa conta aqui dá 400. Essa conta eu já sei decorar. 25 é vezes... da distância. Ah, não, é porque é dos centros urbanos, né? Agora que tu tá fazendo. Porque agora aqui é 16. Ó. A gasolina pura em centros urbanos é 16. Sim, sim. Aí agora ele vai gastar 50 litros, que é metade da mistura aqui, em rodovia. Rodovia, ó, é 18. Ele vai gastar 50 litros com essa mistura de 50%, 50%, mas que em rodovia faz 18 questões por litro. Então, aqui também dá 900, essa conta que dá para eu fazer. Aí eu vou somar essas distâncias aqui. Vou somar. Vou somar o 900 com o 400 com o 550. Dá 1.850. E vou pegar essa distância e vou dividir agora por 100 litros. Porque foi, no final das contas, o que a pessoa consumiu foi 100 litros. Foi 25 por de gasolina ali. Depois foi 25 por de gasolina também. E depois foi 50 litros. Ou seja, a pessoa andou 100 litros. Então, se voltar a vírgula duas casas, então, na Isso já é, verdade, tá calculando? isso já é o rendimento que eu estou calculando. É o valor que ele gastou sobre o inicial, né? Só esse valor aqui, o 100 é o valor que ele tinha, o valor que ele gastou. Porque assim, o tanque todo tem 100. E por coincidência, ele também consumiu 100. Porque ele consumiu 25 na primeira parte, aí consumiu 25 na segunda parte, e na terceira parte ele consumiu 50. Então, deu 100. Não precisaria dar 100, mas deu 100, Uhum. certo? E aí a gente pega a distância toda que ele andou e divide pelo volume todo que ele gastou para descobrir esse rendimento. E o rendimento deu 18,5 da D de Daniel. Certo, entendi. Agora sim, Quando ele não falar assim, o volume, né? Aí eu sempre estabeleço o valor. nessa questão eu acho que realmente tinha que fazer, porque se você estabelecesse no início uma fração X, eu não sei, ficaria muito estranho, ficaria muito mais complicado.
eu acho que, como no final ele queria só um rendimento, para qualquer valor que você fizer aqui, você consegue achar um rendimento. Ah, só me confundi mesmo porque ele não deu nenhum valor para trabalhar, né? Aí eu Exato. fazer. E algumas questões você precisa ter essa iniciativa. Tá, vamos ver aqui. Próximo. Próximo é do Black Friday. Ó, Black Friday ou Black Fraud. Pesquisa aponta desconfiança no consumidor. Se eu não me engano, eu já vi essa questão em algum canto. Apesar de haver descontos e promoções reais, a baixa confiança dos consumidores é fato no Brasil. É. Apesar de haver descontos e promoções reais, a baixa confiança dos consumidores é fato no Brasil. Uma pesquisa realizada no evento 2020 com 23.500 pessoas, internautas, no site Reclame Aqui, aponta que 48% consideram a data como uma Black Fraud. De acordo com Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, na pandemia, Black Friday ganha contornos cada vez mais peculiares, porque a gente está vivendo, especialmente no Brasil, uma trajetória de inflação em alta dos preços aumentando. E isso é percebido pelo consumidor, o que adiciona à tradição desconfiança de não encontrar grandes descontos na Black Friday, uma percepção de que os preços só vão aumentar e de que vai ser muito difícil ter grandes promoções. No evento de 2020, entre as reclamações feitas no site Reclame Aqui pelos consumidores que apontam a promoção como Black Fraud, 37,5% foram sobre propaganda enganosa, ou seja, oferta diferente do preço efetivo ou aumento repetindo no preço de. A quantidade de pessoas, de internautas do site que reclamaram sobre propaganda enganosa, bem, é só fazer a conta. Que eu acho que você sabe fazer, que é 37,5% dessa quantidade de pessoas aqui, ó, de 23,5 mil. Será que eu errei a multiplicação? 23. Exatamente isso. Assim, esse vírgula 5, quando você coloca o 1.000, mas você pode botar 23,5 vezes 1.000, dá no mesmo. Mas você só errou isso, ó. Corta os dois zeros embaixo com os dois zeros aqui em cima e multiplica. Eu vou multiplicar na calculadora, porque eu não vi nada, eu não vi, na verdade, nenhum outro número para que eu possa me confundir. E a resposta é mais ou menos essa aqui mesmo que tu marcou. Na resposta tá como se fosse a A. Pois é, porque 37,5%, isso aqui é mais de 20 mil. Então, na verdade, o gabarito está errado nessa daqui. A não ser que em algum momento aqui ele fala de metade.
Ó, vou ler com mais atenção de novo. Tarará, tarará. Ah, tem esse outro número aqui, ó. Ah, ó. Aqui, ó, a pesquisa foi com 23,5 mil pessoas. Porém, só 48% consideram a data uma Black Fraud. E a pergunta é assim, ó. Ele quer saber quantos consumidores, dentre os que consideram Black Fraud, a maioria fala. Ah, primeiro, os 48% do 23,5%. Você primeiro tem que fazer isso. Ou você pode fazer tudo junto, na verdade. Ah, entendi. Você pode Nossa, fazer mas eu esse tava muito frustrada, né? Porque dá pra Eu perceber. também estava muito lombrado, porque eu também não vi esse 48. Esse 48 mil passou despercebido. Esse 48. Eu disse até assim para tu. Eu não vi nenhum outro número aqui. Então, eu ia falar, e esse 48 mil? 48 mil não, Esse 48%. 1% aqui passou totalmente despercebido. Tanto que eu circulei aqui eu nem se. Minha nossa! Eles colocam no lugar certo. Parece que ficou aqui embaixo. Parece que ficou embaixo assim do mil, assim, escondido, mano. Minha nossa! Aí dá certo se fizer com 48%. Dá exatamente o item A. Ou seja, a pesquisa toda foi com 23.500. Mas dessa pesquisa, só 48% dizem que é Black Fraud. Dentre os que dizem que é Black Fraud, o motivo 37 fala principalmente sobre a propaganda enganosa. E ele quer saber quantas pessoas falam sobre a propaganda enganosa. Então você tem que tirar uma porcentagem de uma porcentagem. Você tem que Sim, calcular 37,5% dos 48% dos 23.500. Ou seja, sim. foi realmente uma questão de visão. Tu não viu também, ó. Tô falando que tu não faz nem, tu nem usa o 48, ó. Pois é. Nossa, que merda. E eu acho que outras pessoas também, porque aconteceu isso comigo, ó. Tanto que tu circulou, ó, na tua letra, tu circulou não, tu sublinhou, ó. Aham. E tu não sublinhou o 48. Ninguém viu o 48. O 48 estava escondido. Aquele 48 eles botaram num canto escondido. Eles procuraram bem direitinho. Tá, vamos fazer agora 64. Nossa, eu tô indignado com a questão. Mas o número conseguiu se esconder, mano. Como é que pode esse número agora? Vala, Maia, uma questão dessa eu já fico tenso já. Olha o tamanho da questão, mano. É por de jogo online. Aff, De Maria. novo, né? Jogo online e aplicativo. Vamos lá. Em determinado jogo online existem moedas, mesma coisa, existem moedas virtuais que podem ser compradas com dinheiro real via cartão de crédito ou transações eletrônicas. Tais moedas são vendidas em pacotes, com um pacote de 100 moedas custando R$ 2, enquanto de 1.100 moedas pode ser comprado a R$ 19,80. Para os próximos pacotes, a cada 1.000 moedas adicionadas, o preço por moeda diminui a mesma quantidade em reais, que diminui o pacote de R$ 100 para o pacote de 1.100, conforme a tabela. Então, ele está dizendo que existe uma relação. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aumentou R$ 100 e diminuiu o preço por moeda, diminuiu 2 centavos, ó. Tava 20 centavos aqui, ó, 0,02. Tava 0,020, como se fosse. Para, eu tirei do zoom. Deixa eu botar no zoom, não.
tem que perceber uma relação aqui. Aqui é como se fosse 20. Então aqui é 20, aqui é 18, aqui é 16, aqui. E aqui tá aumentando 1.000 e 1.000. A cada 1.000 a mais, você ganha um desconto de 2 centavos. Basicamente isso que ele afirma aí. Só que essa questão, na verdade, ela já está errada já. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Ela tá certa, a questão. Então, tu entendeu essa lógica, né? Sem Sim. o preço da moeda custa isso. Ele diz Mas, isso no. Eu não, não entendi. ele não diz isso. Ele só disse que ele só disse que com R$ 2, ele dá o preço e dá a quantidade de moeda. Ele diz que com R$ 2 você consegue comprar 100 moedas. E aí ele diz, ó, enquanto de 1.100, ou seja, 1.000 moedas a mais, o pacote custa R$19,80. E aí ele diz que para os próximos pacotes a cada 1.000, o preço por moeda diminui a mesma quantidade. Então, ele só diz que o preço da moeda vai diminuir a mesma quantidade para cada 1.000 moedas a mais que você compre. Certo? Certo. Essa questão ela é bem clássica já. Já conheço ela. É de função de segundo grau, se for o que eu estou pensando. Mas vamos lá. Visando a trazer mais aquele equilíbrio financeiro para a loja, um funcionário da produtora do jogo sugere que, ao invés de manter a mesma redução em reais, passe a ser adotada a mesma redução percentual no preço por moeda e exibe um gráfico comparativo, aproximado entre os dois valores modelos no gráfico a seguir. R$ 2, R$ 2, 1.100, 1.100, 1.200 que dá, ó, 2.100 que dá 33, daria daqui para cá, daria 34,02. O que daqui para cá aumentaria e daria 43 mil e tanto, dá 45,20. Analisando o modelo, então ele deu um modelo. Ele quer que, na verdade, que esse aumento seja um aumento percentual. Eu não entendi, foi percentual onde? Eu acho que no gráfico, não? Não é da É, tabela. ó, não, eu queria entender qual foi a conta que ele fez para ele chegar nesse 34. Ele pegou, era 2. Aí teve um aumento daqui para cá. Teve um aumento. E teve um aumento daqui para cá. Só que esses aumentos não tem nada a ver, esses aumentos. Esses aumentos aqui não, não tem uma relação matemática entre eles. É isso que eu quero saber. Qual é a relação matemática entre eles? Porque ele vai perguntar. O do outro, ó, já deu 45. É, entendi. Tipo, não tem nenhuma sequência, né? Porque não é porcentagem.
Porque de 2 para 19 aumentou não sei quantos por cento. Aqui, ó, de 10, de 100 para 1.100, aumentou não sei quantos por cento. Daqui para cá, a não ser que seja só, a não ser que seja a partir daqui, ó, daqui para cá meio que dobrou. Ó, se eu botar assim, ó, 2.100 por 1.100 vezes 19,80. Deixa eu fazer essa conta, porque se eu fizer essa conta, significa que ele botou o aumento a partir do segundo aqui, ó. Ou seja, ó, 2.100 dividido por 1.100 vezes 19,80. Não, o pior que não dá. O pior que isso aqui, essa conta aqui dá 37. Ele fala sobre aumento percentual. Deixa eu tentar outra coisa aqui. Que esse 2.100 menos esse... Tá. Eita. Deixa eu ver o valor dessa moeda de novo. Deixa eu ver aqui o valor aqui dessa moeda de novo. Deixa eu ver o que ele diz assim, ó. A produtora do jogo sugere que ao invés de manter a mesma redução em reais, que foi a redução aqui, passe a ser adotada a mesma redução percentual no preço por moeda. Mesma redução. Porque está reduzindo 2 centavos. Enfim, eu estou confuso, mas vamos ler a pergunta. Analisando o modelo atual da loja do jogo e a mudança proposta pelo funcionário, qual seria aproximadamente a diferença entre os preços dos pacotes de 4.100 moedas nos dois modelos? Ele quer saber a diferença, então você teria que saber. Porque para saber o 4.100 aqui é fácil. 4.100 aqui vai ficar 0,012 e aqui você multiplica. Vai ficar 4.100 vezes 0,012. Vai dar 49,20. Então, você sabe que dá 49,20. Que foi 4.100 vezes aquele 0,012. Daniel, deixa eu só te perguntar. Quando ele der, tipo assim, três porcentagens na questão, e ele perguntar, por exemplo, ele deu 10% o investimento, 20% e 15%. Aí ele quer saber o investimento final. Eu só multiplico as três porcentagens ou eu tenho que fazer mais alguma coisa? Não, é porque assim, questão de porcentagem, a gente sempre tem que ler e responder com calma. Porque às vezes é uma porcentagem em cima de uma porcentagem. E às vezes as porcentagens são separadas, às vezes são três, tipo, por exemplo, teve aquela questão que foi do banco A, banco B, banco C, que foram três porcentagens em cima de números diferentes, porque eram quantias diferentes que ele tinha investido em cada banco. E já teve outra questão de porcentagem, que foi uma porcentagem em cima de uma porcentagem. Então, assim, só falando por alto, é difícil responder essas coisas e tá certo. Porque existem questões, vai ter casos em que vai ser só multiplicar as três, e vai ter casos que não, que você vai ter que fazer cada uma meio que separada. É Uhum. complicado de responder assim. A chance de eu responder errado é muito grande.
Então, peraí, vamos ver. Então, aqui já tá, a gente fez um número. Agora ele quer. Agora não importa o que o cara fez. O que importa, então, é os valores. Quantos por cento ele aumentou daqui para cá? Vamos fazer isso, então. Vamos descobrir quantos por cento, então, ele aumentou. 34,02 menos, para ver se no que ele fez faz algum sentido, então. Deixa eu pegar esses números dele, então. 34,02. Vou dividir por 19,8. Eita, diabo. Isso aqui deu 1,71. E agora eu vou pegar o outro, que é 45,20. 45,20 dividido. Primeiro, se eu dividir por 34,02, 45,20. Eu tô tentando descobrir alguma relação matemática. 45,20 dividido por 34. Não tem nada a ver. Trinta e 35,2 dividido por 34. Não tem nada a ver. Esses pacotes dessas figurinhas, viu? Vou te contar. Porque assim, ele tá dando uma sugestão. E ele me deu 3 valores. Só que esses 3 valores entre si não estão conversando. Tipo assim, daqui para cá eu tô vendo se a porcentagem de aumento é a mesma que daqui para cá, eu descobri que não é. Aqui, por exemplo, aumentou demais, ó. Aqui quase dobrou. E daqui para cá não, daqui para cá aumentou bem menos. A gente pode ir para uma próxima, qualquer coisa. Não, a gente vai, depois fica travado assim numa questão, tipo assim, a gente vai para a próxima. É só porque realmente não vi relação entre esses números aqui. E era para ter, porque ele deu um modelo. Eu vou te mandar a foto das questões que eu tava falando, sabe? Das porcentagens. Tá. Eu acho que essa era a última que tu tinha mandado, era? Era. Certo. Dá tempo de fazer mais alguma. Desgraça de questão. Mas também, mulher, nem pra chutar, tu sabe também, viu? Ó, presta atenção. Tá olhando? Só um instante, calma aí. Que tá aqui aberto no WhatsApp. Deixa eu te mostrar aqui só um negócio. Pronto, pode mostrar. Tô vendo. Ó, você percebe que o que o cara quer nessa questão, ficou claro que o que o cara quer é lucrar mais. Não ficou claro que ele quer fazer um outro modelo para lucrar mais? Sim. Então, o modelo dele deu 34. De 34 para 33, ó, ele já lucrou aqui 42 centavos a mais, certo? Uhum. Aqui, veja que aqui já foi um aumento maior, já foi de 3,40 para 5,20, já foi um aumento de quanto? Aqui já foi um aumento considerável, já foi um aumento de
2,2. 1,80. Não foi R$ 2, foi 1,80. Ou seja, percebe que a diferença está aumentando. Ou seja, a diferença entre esses dois pontinhos está aumentando. A diferença entre os valores. Se ele quer no próximo, que é 4.100, é claro que vai ser maior do que 1,80. Porque essa diferença está aumentando. O cara quer lucrar mais. Então, se for maior do que 1,80, só poderia ser um desses dois aqui, ó. Uhum. Ou seja, se fosse para chutar com inteligência, chutaria o D ou E. Mas eu acho que eu erraria, eu acho que eu chutaria D. Que é D de Daniel. Eu vou pegar aqui a questão. Tu mandou a questão, né? Certo. A questão. Paixão. Mandou essa também? Sim. Ó, então vamos aqui. Ele diz assim: uma instituição financeira realizou por 3 períodos ininterruptos investimentos com taxa de valorização, desvalorização, diferente, é tudo estudo, investimento, análise com intervalos. Intervalos de valorização. Primeiro intervalo, desvalorização acima de 10%. Segundo, desvalorização acima de 0 até 10. Terceiro, rendimento nulo. Quarto, valorização de até 10%. E 5, valorização acima de 10%. Sabe-se que no primeiro período o investimento teve uma valorização de 10%. No segundo período, o investimento teve uma desvalorização de 20%. E, no terceiro período, o investimento teve uma valorização de 15%. Em qual intervalo o investimento realizado pela instituição financeira, ou seja, são vários investimentos em seguida, então vai ser uma porcentagem em cima da outra aqui. Só que tu tem que tomar cuidado na hora que perder. Por exemplo, teve uma valorização de 10%, significa que você vai multiplicar por 1,10. No segundo semestre, teve uma desvalorização de 20, tu vai multiplicar por 0,8. Porque perdeu 2. Perdeu 0,2. Aí, Desvalorizou. 1,15. E terceiro vai ser 1,15. Aí, quando a gente fizer tudo isso que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui, vai dar, deixa eu botar aqui, ó, 1,10 vezes 0,8 vezes 1,15. Dá 1,012. Ou seja, 1,012 anda duas casas, é um aumento de 1,2%. É um aumento de 1,2%, ou seja, de 1,2% é o item 5, quer dizer, é o item 4, que é o pauzinho e o V, que é a valorização até 10%, ou seja, ele teve um rendimento, um aumento de 10, depois um prejuízo de 20, depois um aumento de 15, só que foi tudo sucessivo.
Então, é uma porcentagem em cima da outra que você tem que fazer. Você pode multiplicar as porcentagens. Só que quando desvaloriza, a gente multiplica pelo valor menor. No caso, aí desvalorizou 20%, a gente multiplicou por 0,8. Entendeu? Entendi. Deixa eu pegar outra aqui. Aqui ele diz assim. Essa aqui é a Maria. Enfim, ele deu uma prova, a quantidade de questões eram essas. Aí, além disso, ele ainda deu alguma tabelinha. E ele perguntou: o assunto que tem a maior probabilidade de ser escolhido é qual assunto que tem a maior probabilidade de ser escolhido? Ora, 20% das questões de matemática envolvem geometria. Matemática é 20%. Então vai ser 20 de 20, ó. 20 de 20, a gente pode pensar aqui, ó, 400. 400? E vai ficar 400 sobre 100, vai ficar 4, como se fosse. Porque Ah, essa é mais uma questão em que ele não te diz a quantidade de questões da prova. Ele te diz a quantidade de questões da prova? não, só a porcentagem. Exatamente, mas tu pode botar, mas tu pode até pensar que tu pode pensar até que a quantidade de questões é esse número aqui, ó. Aham. Então, aqui 20% das questões de matemática envolvem geometria. Quantas questões são de matemática? 20% do total. Então vai ser 20% de 20%. 400. Então, tô botando aqui só para ficar mais fácil. De biologia são 25. Então vai ficar 25 de 10, ó. Então vai ficar 250. Ó, de história é 15. De história aqui é 15. Então vai ficar 15 de 15, vai ficar 225. De física é 20%. De física aqui é 10. Então vai ficar 20 vezes 10 vai ficar 200. E aqui é 30% das questões de geografia. E geografia é 15. Então 30 vezes 15 dá 450, ó. Então é por isso que é cartografia. Porque aqui é 30% e geografia é 15%. Então, ó, esse número deu 450. Então, esse número é o que tem a maior chance de sair. Então, por isso que as questões são de cartografia. Entendi. Tá belezinha? Pois, Entendi. ó, prazer em lhe conhecer. Se você tiver mais dúvidas, você pode juntar uma certa quantidade de dúvidas, tipo assim, umas 8, 9, 10 questões, para marcar uma aula. Não prometo resolver todas, mas prometo me esforçar. E eu tenho bastante experiência. Vai acontecer isso, algumas questões o gabarito vai estar errado, ou não, a gente vai perceber um erro da gente, ou vai ter questão que vai simplesmente enganchar, mas eu te garanto que a maioria vai ser resolvida. E essa que enganchou, eu ainda vou dar uma olhadinha nela para ver se consigo resolver depois, porque foi muito estranho essa questão das bichas aí. Muito estranho, Não, tudo bem. Tudo certo. tá? Tá Então, ótimo. tá fazendo terceiro ano, né? Tu Sim. estuda onde? No, Cris. no, no Cristo, né? Então, é muito puxado o terceiro ano, mas eu acho que você tá bem em matemática. Eu sei que é muita dúvida, mas eu erro muita questão, tem muita questão. É porque é pesado mesmo. O terceiro ano do Cristo é um dos mais pesados que tem aqui em Fortaleza. E é muita questão na apostila e os simulados são bem complicados. Mas não desista, continue firme que eu acho que você está indo bem, Ah, tá certo. certo? E faça Obrigada. sempre, corrija as questões dos simulados que for fazendo.